O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, segundo domingo do tempo comum, nós sabemos que o tempo comum apresenta a nós a vida pública de Jesus, nos conduz a uma reflexão do que é viver o reino de Deus. Primeira semana nós refletíamos sobre esse Cristo que vem da parte de Deus, que atuava no meio da humanidade, curando, libertando, que veio com essa finalidade, revelar a face de Deus, mostrar o sonho de Deus para nós, mas também realizar, fazer boas maravilhas na presença de Deus, mas em direção à humanidade, libertação. E é claro que conduzir o ser humano a uma experiência com esse Deus até a eternidade, a começar pelo batismo. E essa trajetória nós começamos justamente com a festa do batismo do Senhor. E hoje nós temos como tema para a nossa reflexão chamado e ao mesmo tempo seguimento. Primeira leitura de hoje do livro de Samuel apresenta a nós a vocação de Samuel, o chamado de Samuel. Samuel, Samuel. Só que Samuel não entendia nada, ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Pensava que era o seu responsável, Eli, que estava ali justamente para conduzir o caminhar de Samuel, que ainda era criança. E nem nesse Eli, conseguia compreender ainda que era Deus que estava chamando. Talvez poderia ser a confusão daquele jovem rapaz. Só que depois de 3 tentativas de Deus em falar ao coração, que é aqui que Deus conversa conosco, coração, no momento em que pela 3ª vez Deus fala ao coração de Samuel, Eli, que era responsável por Samuel, compreende que era Deus que estava tentando conversar, falar ao coração de Samuel. E aí teve a orientação. Ele que não sabia o que fazer, teve a orientação. Olha, quando ouvir novamente o chamado, a fala, chamar teu nome, você responde desta forma. Que era justamente a resposta que Deus queria ouvir da boca daquele menino. E é claro que, se nós formos olhar a nossa trajetória, nós vamos nos deparar com esse chamado. Hoje nós estamos celebrando aqui 50 anos
de matrimônio do seu Daniel e da dona Maria Eli. É chamado, vocação, né? Nós sabemos que a primeira coisa que nós precisamos refletir na nossa caminhada humana é a que vocação eu sou chamado. Vida matrimonial, vida religiosa, que aí serve para as duas realidades, tanto homens como mulheres, e vida sacerdotal, vocação. E o casal optou por viver a vida matrimonial. Tem os frutos do amor de vocês, os filhos, quem são? Levanta a sua mão. Isto. Tem o genro, a nora, que também estão aqui. Então, frutos desse amor, dessa união. E certamente nessa caminhada houve muitas lutas, porque todo ser humano tem suas qualidades, mas também tem as debilidades. E dentro dessa caminhada, o que é chamado esses dois que resolveram formar uma só carne? Superar e dizer sim, hoje, amanhã. Foi dito naquele dia, 50 anos se passaram daquele dia que vocês disseram sim um ao outro, fidelidade, companheirismo, amizade, entrega. Mas só que essa fidelidade não é somente um com o outro, mas de ambos para com Deus. Numa constante busca de realizar o projeto de Deus na vida de vocês dois, e aí deu sequência também na vida dos filhos, e é claro que hoje também deve tocar a vida dos netos. Os netos também se encontram aqui. Quem são? São os 4 que estão ali na ponta, né? Então, nós vamos percebendo a construção de uma família. Então, Deus chama, e todos nós somos convidados a dar a resposta. Diante do chamado, sempre precisa vir uma resposta. E essa resposta ela vai ser traduzida com segmento. Evangelho de hoje, nós nos deparamos com João Batista, que caminhava com 2 dos seus discípulos, um deles era André, irmão de Pedro, e quando vê Jesus passar, aponta, este é o Cordeiro. O que nós repetimos a cada celebração eucarística. O Padre sempre apresenta a Eucaristia, o Cordeiro, para cada um de nós, para que possamos contemplar esse Cristo, que um dia foi humano, é Deus, e hoje se expressa para nós para permanecer no meio de nós na Eucaristia. Então ele é apresentado a nós, como foi apresentado àqueles 2. E tamanho foi o encontro, esse impacto do encontro com Cristo, que eles abandonaram João, até porque sabiam que João não era o Messias. E João Batista preparou os seus discípulos para quando o Messias aparecesse, eles pudessem seguir o Messias. Então eles não tiveram outra decisão a não ser seguir Jesus. E esse seguimento veio com uma pergunta da parte de Jesus, quando percebeu que eles estavam seguindo a Ele, e eles responderam em forma de pergunta: Mestre, onde moras? Todo discípulo deveria ter essa ousadia destes 2, em quando encontrar o Cristo, ter a ousadia de perguntar: onde moras? Nós sabemos que onde o outro mora, você só vai à casa do outro quando você tem uma certa intimidade. Então, ir à casa do Mestre era sinal de querer intimidade, de buscar intimidade com aquele com quem estava se interagindo. E Jesus responde: vinde ver. E é essa fala de Jesus para cada um de nós: vinde ver. Mas qual é a nossa resposta a esse convite de proximidade? Vinde ver. Aqueles 2 resolveram seguir Jesus.
E esse encontro foi tão grandioso na vida deles, aí se destaca a figura de André, que logo depois que teve essa troca de palavras com Jesus, não tomou outra decisão a não ser ir anunciar a atitude do discípulo. Ele vai ao encontro do seu irmão para dizer: eu encontrei o Cristo. Até porque João Batista já tinha dado a dica para eles, usando uma linguagem bem do nosso tempo. Deu a dica para aqueles dois: olha, este é o homem que vocês precisam seguir. E Pedro, sabendo disso, largou tudo e foi ver quem era este Cristo. No encontro, teve uma transformação também na vida de Pedro. Onde nós encontramos isto no Evangelho? Na troca do nome. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Então é assim que Deus nos trata. Chama e modifica a nossa realidade. É claro que essa mudança, ela vai se dar em toda a nossa vida. Toda a vida. Pedro teve sua mudança de vida quando encontrou Jesus, mas nós sabemos que lá naquele momento em que Jesus foi preso, que estava sendo levado para a cruz, a atitude de Pedro qual foi? Eu não conheço esse homem. É muito humano. E diz para nós o quê? Toda a vida do discípulo, daquele que segue Jesus, vai ser de desafios, de superações. O convite à conversão vai ser uma constante. A cada dia eu preciso mudar a minha mudança, preciso buscar a minha mudança. A cada dia. Como diz a segunda leitura de hoje, São Paulo se dirige à comunidade de Corinto e faz o convite à pureza, faz o convite à vivência da santidade, porque todo aquele que segue Jesus precisa buscar esta santidade, ou seja, mudança de vida. O homem velho precisa ficar para trás e eu preciso, a cada dia, me revestir do homem novo. E para tanto eu preciso sempre ir à casa do meu Senhor, para formar intimidade. Nós estamos aqui hoje. O fato de estarmos aqui é buscar intimidade com o Senhor, comungar. E este comungar não pode parar neste momento aqui. Eu venho, recebo a Eucaristia e pronto. Não, eu recebo a Eucaristia e vou em missão para me tornar face do Cristo na minha vivência cotidiana, viver o que Ele viveu, colocar em prática na minha vida aquilo que Ele falou. Desafio a cada dia da minha vida, mas lá fora. É claro que dentro da comunidade, quem faz parte de pastoral, de movimento, tem grandes desafios e precisa já exercitar o que nós refletimos aqui, essa comunhão com o Cristo na pastoral, no movimento. Mas eu preciso estender isso de forma primeira na minha casa, na minha família. E aí vou estendendo cada vez mais no trabalho, quem estuda lá no ambiente de estudo e assim por diante. Ser face do Cristo lá onde eu estou. Desafio para nós, mas é o chamado de Deus. Vivermos santidade, sermos dele, irmos sempre à sua morada. Mestre, onde moras? Vinde ver. A decisão de ir e ver é nossa. Deus, Ele sonha esta proximidade, mas Ele nos dá a liberdade de dar a resposta, positiva ou negativa. Qual é a nossa decisão? Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a darmos a resposta que Deus sonha em seu coração para cada um de nós. Que assim seja.